A gente montou essa apresentação, a ideia aqui é ser uma coisa bem solta, bem leve, tá? Assim, a gente não tem aqui nenhum super especialista, exceto o Dr. Abdelnour. É uma brincadeira que a gente tá fazendo com ele. Mas assim, o ChatGPT foi lançado em novembro do ano passado, né? Então a gente já tem visto aí chamada de emprego, assim, exigência, ChatGPT 1 ano. Talvez em novembro a gente vai ter alguém que usou em 1 ano o ChatGPT. Mas, então assim, nenhum de nós aqui usou nem 1 ano o ChatGPT, não somos autoridade especificamente em nada disso. Cada um tem uma especialidade. Eu tenho um mestrado em gestão do conhecimento, o meu rolê é mais das comunidades, a gente é do Calango Hacker Club, nossa bancada aqui é o Dumont Hackerspace, e o meu interesse particular é disseminação do conhecimento, aprendizado, né, umas coisas que a gente teve até uma conversa inicial ali agora com o Douglas, e meu interesse é mais por essa linha. E aí cada um de nós aqui tem um viés específico, e eu vou deixar cada um falar sobre a sua área de atuação e qual que é o viés aí que ele interessa mais nessa história do ChatGPT. Só complementando, ele é o Otávio Carneiro, tá? Acho que ele não falou o nome. Sigam no YouTube, Dois Carneiros, tá? Um canal bem bacana, tem 50 vídeos sobre montar impressora 3D, mas eu sou o único seguidor e eu afirmo que é muito bom. Eu sou o Jota, a mãe dele também segue, eu sou o Jota, eu sou formado em comunicação, sou coordenador de comunicação de eventos, faço aqui em Brasília o Capital Motor Week, sou também videomaker, publicitário. Bom, a gente hoje em dia faz um pouco de cada coisa dentro da área da comunicação e eu também uso o ChatGPT. Meu nome é Jerônimo, eu sou servidor público, acho que como uma boa parte do pessoal de Brasília, né? Mas tenho uma especialização em engenharia de software, mestrado em engenharia biomédica. E para falar de ChatGPT, a gente conversar um pouquinho, é uma área que eu estudei bastante no mestrado, né? Fazendo o desenvolvimento de sistemas inteligentes para diagnóstico de doenças no cérebro, né? Então, vamos ver se isso ajuda em alguma coisa. Bom, meu nome é Ricardo Coutinho, eu sou engenheiro civil, especialização em patologias da edificação e fiz também pós-graduação em BIM e gestão. Então, vou trazer minha ideia aqui dos testes que nós fizemos de ChatGPT voltados para a engenharia civil. Tem bastante coisa interessante, tem bastante coisa que a gente ficou assim meio doido com o que ele apresentou. E daqui a pouco a gente vai discutir sobre tudo isso aí, né? Boa noite, eu sou Farid. Sou cofundador do Estúdio Gunga, que trabalha exclusivamente com software livre nas áreas de comunicação, design, vídeo. Sou também, acho que é isso por enquanto. Eu sou Gabriel Giovanni, sou estudante de Química, acho que sou menos formado aqui, pelo jeito. Mas eu sou maker, assim, eu sou de tecnologia, eu mexo com Arduino, mexo com ESP, mexo com Raspberry, estou mexendo em tudo. Então, essa é a minha área. Legal. A gente estava há pouco, então, no nosso palco, ali na nossa bancada, na bancada do MON, falando um pouco de chatbots no uso da área de educação. Então, é isso que eu vou puxar esse gancho aqui para o Gabriel. O Gabriel está na graduação e ali já fica aquele dilema. Quantos aqui fazem graduação já? E quantos já usaram o ChatGPT para ajudar no trabalho? Aê! Essa é a nossa galera. A gente não vai contar para o professor de vocês. Tem alguns professores que estão preocupados com isso, né? Assim, acho que é natural. E eu acho que a gente está vivendo esse momento aqui de que a gente queria falar de inteligência artificial sempre no futuro, e não, a gente hoje veio aqui para falar disso no presente, né? E isso é muito louco. E é isso que a gente quis trazer, né? Vamos tentar explorar um pouquinho o que já é possível fazer, o que não é possível, o que a gente pode fazer, mas não devia. Acho que tem alguma coisa por aí. Mas eu acho que a gente podia começar, talvez... Gabriel, acho que você podia falar um pouco de se você já usou alguma coisa ali na escola, como seus colegas aqui. Na escola ainda não, acabou de começar o semestre, tô guardando para usar ainda. Mas o principal é conseguir muita informação, que seria meia hora de Google, sabe? Então, a gente consegue ali, em 5 perguntas, estabelecer alguma coisa, estabelecer um diálogo com a máquina, que é muito confuso. Ela erra muito, eu tenho que corrigir ela, mas não é um erro que eu não faria, não é um erro que o meu professor não faria.
Então, apesar dela não só acertar, ela vai ser muito útil. E a gente tem que pensar no dever de casa como mais humano do que o que a máquina consegue resolver. Você não vai mais fazer um dever que a dificuldade vai ser você passar 2 horas lendo um livro, porque você consegue o resumo do livro no chat GPT. Você consegue a informação da sua pergunta no chat GPT. Então, não vai ser mais essa dificuldade. Você vai ter que arranjar outras dificuldades enquanto professor, enquanto monitor para outros cursinhos em geral, para achar essa dificuldade. Isso deve mudar muito também até para concurso, que nem o Jerônimo falou. Sim. Que para estudar vai ser game changer. Legal. Eu acho que tem uma coisa ali que ele falou, bem assim, passou, mas que eu acho que é brutal, assim, na questão da diferença que o ChatGPT está trazendo aí para o mundo de hoje. É que, não sei se todo mundo está familiarizado do que eu estou falando, né? Assim, de novo, né? Não falei nem meu nome, quanto mais o que é o ChatGPT. Estou assumindo que vocês sabem várias coisas aqui. Mas ChatGPT é uma ferramenta em que você, num chat de texto, você faz perguntas e ele te responde. E o principal é essa coisa do diálogo. Quando eu falo no Google, quando eu chego no Google, as pessoas fazem consultas de maneiras diferentes, né? Assim, acho que o pessoal da Gunga lá, que é estritamente software livre, vai usar o DuckDuckGo e não o Google, talvez. Eu uso mais. Mas quando você vai numa ferramenta de busca, você faz uma única pergunta. Você vai assim, sei lá, no trabalho de química lá do Gabriel, sei lá, de onde é extraído determinado componente químico? Não sei. E aí vai vir uma resposta, não vai vir uma resposta, na verdade. Você vai vir uma infinidade de links e você vai procurar a sua resposta ali. Isso, assim, em comparação ao tempo que eu, Jerônimo Coutinho, estava na escola, já é uma diferença brutal, né? Que a gente ia na enciclopédia. Mas, hoje, essa questão do diálogo é um passo além ainda disso, né? Eu não faço uma única pergunta. Eu faço uma pergunta. De onde é extraído, sei lá, plutônio? O computador vai me dar uma resposta, não inúmeros links, ele vai me dar uma resposta, um texto, e eu posso falar assim, mas espera aí, isso aí vem de onde? Em que país isso é extraído? Eu posso incrementar a minha pergunta num estilo de conversa que é muito amigável para nós seres humanos, né? Assim, então, assim, deixa de ser aquela conversa dura na máquina, assim, de pá e uma listona, né? E o trabalho todo está comigo. Existe um trabalho que ela faz essa interpretação, que acho que é muito útil, e que, de repente, não sei, alguém quer comentar sobre isso? O Jerônimo, acho que vai falar um pouco disso. Essa preocupação dos educadores e professores vem de uma época assim, né, meio pré-história, né? Devido à minha idade. Poucos devem ter conhecido isso aqui, olhando mais ou menos para as faces de vocês, que é a famosa enciclopédia Barça, Conhecer, Delta Larousse, né? Que lá nos idos da década de 70, 80, em que você recebia, né, aquela tarefa dos seus professores, olha, faça uma pesquisa sobre assuntos XYZ. Ia todo mundo buscar nessas enciclopédias, né, lá no volume que tinha a letra, né, correspondente ao verbete, olhava o texto. Alguns evoluíam aquele texto para mais alguma coisa, dava uma floreada, mas tinha gente que apresentava o trabalho secão, né? Do jeito que estava escrito lá, o cara copiava, mandava, o professor fingia, não, tudo bem, bacana. Ia para frente e os outros que olhavam, não, mais criticamente, isso daqui, pô, você copiou da enciclopédia direto, né, meu filho? Faz aqui um trabalhinho, pesquisa mais alguma coisa. E, da mesma forma, o ChatGPT está trazendo essa situação de novo, né? Eu tenho um filho de 14 anos, em breve fará 15, né? Que você tem algumas situações de pesquisa que o professor coloca, que é mais ou menos aquilo. Chegou a uma determinada situação, coloca lá o que é liberalismo. Aí bota lá, o bicho sai com uma definição já pronta para aquilo. Aí você vai entregar isso, meu filho? Não, vai dar uma trabalhadinha nesse texto aqui, olha mais alguma coisa, né? Ou seja, o objetivo é esse, você usar aquela resposta dada, de repente, como um início, né, de um trabalho a ser melhorado, alguma coisa a ser adicionada, e não ficar só naquele copia e cola e terminou o trabalho por aí, né? Essa é uma visão do assunto. Está no assunto de educação, e foi até uma provocação que eu fiz ao Douglas agora, na palestra dele. Tá funcionando.
eu falei assim, cara, a gente não pode ignorar que a tecnologia está aí, ela já existe, ela já é realidade e dificilmente alguém vai conseguir transformar a evolução que a inteligência artificial vai ter nos próximos anos. E eu acho que é um papel da educação que, como não é uma ciência exata, ela ir aprendendo também, né? Ela ir descobrindo como tirar o melhor proveito disso. Eu fui um desses que tive enciclopédia em casa, era um recurso, assim, não era para qualquer um. Naquela época, meu pai ele ganhava uma boa grana e tinha lá Barça e Delta Júnior também. Cara, isso era uma coisa, como você falou, game changer na época. Pô, eu poderia complementar um assunto que o professor passava na sala e eu já tinha recursos ali também. Eu acho que uma das coisas que mais preocupa dentro do ChatGPT, quando envolve a educação, eu acho que seja a democratização do acesso à informação, que é uma moeda muito valiosa hoje em dia. A gente está falando que informação, a gente está na era da informação. E se qualquer um consegue ter informação de forma democrática, isso transforma a realidade, isso vira alguns tabuleiros do jogo do mundo, né? Então, acho que a pedagogia, de modo geral, ela vai ter que aprender, ela já está aprendendo, e aquelas mudanças que a gente tem ali, que acontecem normalmente de 10 em 10 anos e tal, elas vão passar a acontecer de ano em ano. Então, eu não ficaria surpreso se nos próximos anos a gente ter sempre mudanças, principalmente aproveitando desses recursos que nós temos aí à nossa disposição. Mas só fazer uma pergunta aqui para o Jota, já, ou então se o Jerônimo ou quem puder responder. No escritório nós fizemos um teste bastante interessante com o ChatGPT. Você falou que acesso democrático à informação. Na área da engenharia civil, a informação está livre por norma e por cálculo. Então o ChatGPT, ele calcula muito fácil aquilo ali. Qual o teste que nós fizemos? Nós chegamos e fizemos uma pergunta para o ChatGPT. Qual cálculo, qual o aço que eu vou usar num pilar, tamanho tal, com a carga específica em cima. Ou seja, isso aqui. Simples. Isso aqui é tabelado na engenharia civil, então a gente calcula isso aqui por uma norma. O ChatGPT respondeu e calculou para a gente. Só que nós demos só essa informação para ele. Um pilar de 20 por 40, com a carga centrada no meio dele. Ele deu a resposta errada. Ou seja, demos a informação para ele, ele calculou da forma dele lá, sei lá de onde ele pesquisou, agora, deu a resposta. Agora, a gente sabe que está calculado errado porque a gente tem o conhecimento. E a gente olhou e falou, bom, eu tenho que informar mais alguma coisa para ele. Vamos informar o FCK do concreto? Aí ele já deu outra resposta. Ah, vamos informar o espaçamento dos estribos, que é o que segura o pilar? Ele já deu outra resposta. A gente foi completando informações até ele dar a resposta correta, entendeu? Ou seja, e alguém que pergunta, uma coisa simples que nem eu acabei de fazer a pergunta para o chat, e ele responde, e a pessoa pega aquela resposta e pega como verdadeira, entendeu? A gente teve discernimento de saber que aquilo estava errado, porque a gente estudou aquela área ali, sabe? Bom, ele respondeu, mas o cálculo está errado. Vai cair o pilar aqui em cima, a caixa d'água daqui de cima desse pilar? Não vai cair. Mas o cálculo está errado, está fora de norma, entendeu? E se a gente não completasse a pergunta com mais informações, ia continuar errado, entendeu? Então, minha pergunta é assim, para todo mundo da área, e o Jerônimo, eu sei da área de programação, né, do mestrado dele, minha pergunta é, beleza, ele tem uma base de dados que ele pesquisa, e da onde que ele pega essas informações? Sabe quem faz a base de dados, entendeu? Como que ele consegue reunir essas informações e me trazer essa resposta? A minha área não é de... Vou roubar a sua fala, tá? A minha área não é a área de tecnologia, mas é uma área de comunicação. E eu acho que aí envolve um problema de comunicação grande. E vai ter um problema maior ainda no futuro. Por que eu falo isso? Quando a gente está falando de ChatGPT, a gente está falando de uma máquina que aprendeu, que ela gastou um tempo fazendo machine learning, cavucando tudo que tem na internet. Desde informações corretas até informações erradas. Assim como o próprio Google faz de calcular a relevância de algum conteúdo, o algoritmo do ChatGPT cria-se ali também uma forma de ranquear o que é verdade, o que não é, né, o que é provável, o que não é provável e tal.
Às vezes, isso pode ter sido por conta de alguma bibliografia que foi consultada errada. Você deve saber que, por mais que seja tudo bonitinho, certinho, tem norma para tudo, mas às vezes você esbarra lá num blogzinho que fala um monte de asneira só para poder ganhar uns likes. E às vezes pode ter vindo desse conteúdo. Mas aí me gera uma outra preocupação maior, que eu vi numa outra conversa sobre o assunto, que a gente está tendo esses meses um crescimento gigantesco de novas bibliografias, de novos livros sendo publicados, de artigos, assim, de você ter uma coisa de 5 a 6 vezes mais artigos publicados do que o ano passado, agora, que podem ter sido criados a partir de inteligência artificial. E essa mesma construção errada a partir de alguma bibliografia que pode ter vindo errada, agora vai construir uma nova bibliografia, que na próxima leitura da máquina, ela vai ter que ter uma análise muito mais acurada ali para saber o que é correto e o que não é. Complementando um pouco essa fala, eu vejo o ChatGPT como uma ferramenta, né? A gente pode cortar uma árvore com um serrote, pode pegar uma motosserra que o ChatGPT e usar ela também para cortar essa árvore. Um exemplo infeliz, mas assim, só para vocês terem a ideia. É uma ferramenta muito poderosa, mas ao mesmo tempo eu vejo ela também com, nossa, que legal, que maravilhosa. Mas, cara, eu tô com muita cautela dela, porque tem um problema que ela tem um viés, né? A partir de todos os dados que ela foi usada para treinar, ela também passa desinformação. E eu estou vendo hoje em dia que as pessoas estão viciadas no ChatGPT, no sentido de estarem sozinhas e precisarem de alguém para conversar e ficar trocando ideia com o ChatGPT. Então, temos questões técnicas, tecnológicas, mas há também questões filosóficas, éticas, para a gente resolver, né? Para a gente pensar nessa ferramenta nova. E aí vem questões, por exemplo, na área de arte, de ilustração. A gente tem outros mecanismos, né, de machine learning, como Stable Diffusion, DALL-E, que também são mecanismos de machine learning que geram imagens a partir de texto. Só que de onde elas geraram essas imagens? Elas pegam uma base de dados, terabytes, literalmente, que é o que o ChatGPT faz, ela pega terabytes de informação e computa, né? Cria estatísticas. E aí, com o Stable Diffusion, mesma coisa, pega um monte de imagem e cria um banco de dados disso. E aí, começa a gerar arte baseada em estilos que artistas geram, né? E aí tem a questão ética, né, enfim, eles criam essas artes baseadas em estilos criados por artistas. E aí a gente entra na questão, a gente pode fazer copyright de um estilo? O ChatGPT pode criar também uma novela, um livro, a partir do estilo de outro escritor? E aí tem a questão, se eu sou um artista, um músico, de repente, eu vejo Nirvana, banda de grunge, eu faço minha banda de grunge. Não podemos fazer o copyright do estilo da música, né? E o que o ChatGPT faz e essas inteligências artificiais, elas fazem que qualquer um, sem saber tocar uma guitarra, por exemplo, criar essa música. Então, tem várias questões que eu sinto que precisam ainda ser pensadas, enfim. Vou dar Alô? Só um detalhe aqui, complementando essa situação da informação que foi dada, né, dentro do exemplo que foi dado aqui pelo Coutinho, né, do cálculo que ele deveria ter feito e fez de uma forma errada, né? Há algum tempo atrás eu tive a experiência de construir bots, né, dentro de uma situação no trabalho e queria responder sobre 2 aspectos simples, né? Estava uma nova regulamentação sobre teletrabalho, mudança de férias, então uma série de pessoas perguntando e a área de gestão de pessoas não dava conta e a gente construiu um chatbot para isso. E durante o treinamento a gente forneceu questões, né, e respostas, fizemos o treinamento com esses dados, ou seja, você tem a questão do contexto, tem a questão das perguntas, do domínio, do conhecimento que você vai atuar, e tem um detalhe importante que é o nível de confiança na resposta que é dada, ou seja, mesmo depois do treinamento, você pode ter um erro de identificação de qual é o contexto que você está tratando com aquele usuário que está conversando com você.
E quando você obtém uma resposta desse modelo de inteligência artificial, no momento que ele te dá uma resposta, ele também te diz qual é o nível de confiança daquela resposta que você está dando, que ele está sendo fornecido, ou seja, qual é o grau de probabilidade daquilo estar certo. E é uma situação que a gente hoje não tem no ChatGPT. A gente, como usuário, faz uma pergunta, faz uma proposição para ele, te dá uma resposta e ele não te diz qual é o nível de confiança que você tem naquela resposta que ele deu. Então, não tem como você, de nenhuma forma, admitir que aquilo, não, isso daqui está 100% correto. Isso é um modelo treinado com corpos, um conjunto de dados, né, existentes na internet, que, de alguma forma, pode ter um erro. Ou seja, não tem como assumir nada disso como verdade, nem como absolutamente correto. Né? Só um adendo. Passa o seu para o Gabriel, mas eu queria só, Gabriel, antes da gente passar a palavra, quem aqui é da área de machine learning ou já mexeu alguma coisa com isso? Somos poucos. Eu não sei, então, se todo mundo está familiarizado com o que Jerônimo colocou. Quando você usa um modelo de machine learning, você pergunta para ele assim, você tem certeza disso? E ele fala assim, tenho 87% de certeza. E você pode ajustar, se você quer uma resposta com 87% de certeza, ou com 90%, ou com 95%, né? Então, você quer fazer uma... Boa noite. Então, aproveitar a oportunidade que, em relação ao que você falou, eu tenho uma experiência diferente com o ChatGPT. Inclusive, eu tenho uma agência de marketing e depois do ChatGPT, eu não faço mais nenhum trabalho operacional, eu só faço trabalho estratégico. E eu sou copywriter, então como copywriter, eu entendo que é tipo, o ChatGPT é minha forma de programar. Eu entendo como é que funciona a cabeça da pessoa, entendo o objetivo e tudo. E, por exemplo, hoje, quando eu vou criar uma prompt, são 30, 40 linhas de contextualização para ele me dar o conteúdo. Então, você consegue sim ter conteúdos ali inacreditáveis com isso, se você der o input antes do contexto. Isso, não, eu acho que a questão específica que o Jerônimo colocou... Obrigado, né? Como é seu nome? Luan. Eu acho que a questão específica que o Jerônimo colocou é que, assim, ótimo, eu também acho ótima a resposta que o ChatGPT me dá. Mas é como você perguntar assim, sei lá, o Gabriel está cuidando aqui da transmissão nossa lá. Fala assim, Gabriel, tá tudo bem? Tá. Mas você olhou se o palestrante chegou? Ah, é mesmo, não chegou. Ele me deu uma resposta, ele me deu com toda a segurança, falou, tá tudo certo, pá. O ChatGPT ele faz isso. Ele me dá uma resposta com toda a segurança, mas ele não te diz o que ele olhou para saber, para te dar essa certeza. Ele não diz que normas ele pesquisou, que autores ele está usando como referência, né? Assim, quais foram as obras de arte que ele analisou, e nem assim, quanto de certeza ele tem daquilo que ele está falando. Porque é isso, assim, a maioria dos modelos de machine learning que a gente usa em outras áreas, né, acho que o pessoal que mexe com machine learning vai poder me dizer, ele me dá sempre duas respostas, não dá nunca uma só. É assim, eu tenho 73% de confiança de que a resposta é essa. Então, assim, isso é uma crítica que o Jerônimo está colocando. Se ele me dissesse pelo menos assim, não sei, acho que está tudo certo, seria um pouco melhor para o nosso uso, entendeu? Sobre o copyright e tal. Cara, o ChatGPT foi treinado roubando conteúdo. Ele não pediu autorização para ninguém, tem que atualizar os dados da LGPD e tudo mais para autorizar esse tipo de uso. E aí já tem país que está proibindo o uso do ChatGPT dentro do IP deles. Acho que foi a Itália, mas aí eu não vou sair inventando, entendeu? Então já está bloqueando. E ele vai consertar isso? Vai. Por quê? Porque é bacana de monetizar. Você faz um prompt, e é aquilo, você fez um prompt de 40 linhas. Você está gastando bastante energia, só que você está ficando craque em fazer prompt. Você está ficando craque de entender como o ChatGPT pensa, entender como você quer que saia aquilo. E é mais fácil que fazer o seu marketing. Não necessariamente, mas assim... conforme você vai aprendendo, vai ficando cada vez mais fácil do que você fazer o seu texto de 100 linhas, 500 linhas, que pode ser não sei como é que é, né? Se é a imagem, você não explicou direito. Mas é isso, você vai melhorando o seu prompt. E aí já estão querendo inventar a profissão de prompt maker e tudo mais, e eu duvido que chegue nesse nível, porque até hoje a gente não tem o pesquisador de Google, todo mundo usa. E o objetivo da plataforma é todo mundo usar. Não é ter uma barreira de entrada enorme. É você saber explicar o seu problema. E é diferente do Google, porque o Google a gente tenta ser objetivo.
Google fala, eu quero imagens de cachorro. E aí ele vai me apresentar todas as imagens de cachorro criadas por humanos, em geral. Hoje, nos próximos anos, vai ser cada vez mais imagens criadas por inteligência artificial, livre de copyright, então eles não vão precisar mais se preocupar com isso. Mas como que foi treinado isso? E isso vai ser sempre um problema. E provavelmente, como está monetizando muito, já está valendo 30, 40 bilhões, eles vão pagar artista para criar o banco de dados de imagens enorme. Eu acho que dentro do copyright, longe de você entrar no âmbito jurídico aqui, mas eu trabalho com propaganda há 25 anos. E a gente sempre teve uma preocupação muito grande dentro das agências de não usar nada que não esteja licenciada, de não ter termo de responsabilidade de uso de imagem, igual a gente assina aqui para quando vai participar de alguma filmagem e tal. Principalmente porque a gente sabe das implicações legais que acontecem, né, que podem acontecer. Mas a gente vê também nos últimos anos uma certa falta de preocupação das pessoas em respeitar isso também. Né? Muitas pessoas usam imagens do Google e falam assim, não, onde você pegou? Não, no Google. Eu já tive assistente de arte meu que falou assim, cara, essa imagem aí, você pegou de onde? Você licenciou lá do banco, porque a gente assina alguns bancos e tal, que mesmo assim ainda tem umas entrelinhas que se você olhar direitinho, você não está completamente coberto do uso daquela imagem. Mas eu falei assim, onde você pegou? Peguei no Google. Mas peraí, como assim no Google? O Google é um indexador de conteúdo. Você tem que saber de onde veio isso aqui. Então, eu vejo que não tem uma preocupação muito grande e talvez essa preocupação dentro do ChatGPT seja a menor de todas. Até mesmo porque a gente, dentro da arte em si, cara, você não cria as coisas, você vive de referências. O que você colocou ali numa obra que você criou, é do que você consumiu. Se ela vai ser uma cópia idêntica de onde você pegou a referência, aí é uma coisa que vai envolver um pouco mais a questão ética sua, de você saber que você está copiando, e da sua interpretação de como você pode reimaginar aquele conteúdo e tal. Então, acho que assim, eu acho que o maior problema na realidade da inteligência artificial está, digamos assim, pegando referências na cara dura, digamos assim, é quem vai tomar para si aquela criação. Se fica só a máquina, beleza. Agora, se o profissional fala assim, não, isso aqui é uma criação minha, porque eu mandei o prompt, aí eu acho que entra o problema do copyright em si. Eu quero acrescentar 2 centavos na questão da exatidão técnica do ChatGPT. Eu sou programador e trabalho há 11 anos. Tem muito trabalho que é repetitivo, muita coisa ali que você já sabe como funciona. E eu hoje, para mim, o que funcionou é usar o ChatGPT mais como um assistente. Porque a fonte da verdade dele, além dele ter consultado, né, fazer o web scraping de tudo que conteúdo público, ele também usa muito a dedução. Então, com base no que você pergunta para ele, vai deduzir e preencher as lacunas. Tanto que se você fizer a mesma pergunta para ele em sequência, a probabilidade que ele dê uma resposta diferente é bem alta. E, então, ele deduz, ele vai incluindo. Mas, como programador, ele, como uma ferramenta de assistência, me ajuda pra caramba. Eu tenho ali um problema e eu defino. E quando ele dá uma explicação ambígua, eu pergunto para ele... dizer por que ele chegou a essa resposta, né? Elabore. Aí ele vai elaborar. Aí isso aqui está errado, você pode mudar e tal. Então, está sempre ajustando ali. É o que funcionou para mim. Não, muito bom. E eu acho muito bom porque, assim, apesar de ser exemplos de áreas totalmente diferentes, eles se conectam num ponto que eu acho importante, que é assim, eu programo também. A gente usa linguagens de programação. E aí, acho que essa é a questão, a palavra linguagem aí. Você está produzindo texto, você está produzindo código. Mas, no fim, as duas coisas que estão saindo ali é a partir de um modelo de linguagem, ele está fazendo uma descrição de um problema ou descrevendo uma solução. A gente descreve de uma forma, ele descreve de outra. Da mesma forma, eu posso pedir para ele, jogar para ele um texto em italiano e pedir para ele traduzir em português, né? Eu posso falar assim, cara, eu faço isso em Java desse jeito, em Python seria como? E ele tem um modelo de linguagem, ele entende como as linguagens funcionam, e de uma forma bem abstrata, que eu acho que é isso que eu queria puxar, por exemplo, do Coutinho, que é assim,
Coutinho falou assim, calcula esse negócio aqui para mim. Falou pro ChatGPT. E aí, ele também está sozinho em casa ali, né, numa questão filosófica que depois eu quero voltar. Mas ele pediu, ChatGPT, calcula isso aqui para mim. Então temos 30 minutos. E aí ele falou, o ChatGPT, como estrutura de linguagem, ele tem um certo limite de até onde ele pode chegar. Então, assim, na hora que ele calcula, o pessoal tem brincado, não sei quem já pediu para ele somar, ou multiplicar, ou dividir. Alguém já tentou, não? Ele acertou alguma vez? Já errou bastante, né? Porque ele não tem incorporado nele ferramentas de execução dos próprios cálculos. Acho que esse que é o lance, assim. Ele não tem o algoritmo incorporado nele. Então, assim, na verdade, quando a gente fala de uma norma de engenharia civil, o que é? Existem umas fórmulas que você aplica, né? Então, assim, existe uma espécie de um algoritmo, você pode pensar assim. Vai entrar uma variável assim, que é a carga, é o peso da caixa d'água. Vai entrar outra variável, que é a espessura do aço lá. Não sei nada da área, depois o Coutinho me corrige. E aí vai entrar várias variáveis e vai ter um processo que calcula aquilo e vai ter uma saída. Esse processo que calcula, o ChatGPT hoje não sabe fazer. Hoje, né? Porque ali na frente, né, virando a esquina, a gente não sabe o que vai acontecer. Talvez ele tenha incorporado essas coisas. O conteúdo atual dele é até o final de 2021. Mas se você assinar, você paga lá e você tem o GPT-4, que ele já está um pouco além. Então tem uma questão aí. Acho que alguém... Vai fundo. Depois eu complemento. Esse ponto que o Otávio colocou é bem importante, bem relevante, né, no aspecto de funcionamento dele. Ele é um modelo treinado exclusivamente com textos. Tá? Ele não tem, como ele frisou, essa parte de cálculo, não tem nada a respeito disso. E isso entra também na situação do que você vai perguntar para ele. A partir do momento que você vai passando mais informação, mais texto, e ele consegue identificar dentro do modelo dele quais são os padrões de resposta que mais se adaptam àquele texto que você entrou com ele como input, né, dessa pergunta que você está fazendo, mais coerente vai ser essa resposta, entre aspas. Né? Ele não está buscando a coerência, ele está buscando qual é o padrão de resposta, né? Qual é a resposta que mais se adequa ao que você perguntou, dentro do modelo treinado por ele. Ou seja, algumas situações ele vai ser extremamente, digamos assim, eficiente na resposta que ele vai te dar. Então, aí vem uma outra situação, até uma discussão filosófica que eu tive com uma pessoa da área de gestão de desenvolvimento, né, do órgão que eu trabalho, em que estava sendo colocada a situação de um programador novato. Ele vai entrar e imediatamente ele se torna um sênior, dando um copiloto para ele lá de ChatGPT, e não vai. Porque o que vai acontecer? Ele até vai ter uma situação assim mais facilitada no momento que ele pede, por exemplo, um template de um código. Preciso acessar aqui usando um ORM, aqui um banco de dados, alguma ferramenta que me facilite. Ele vai te dar códigos padronizados que você pode começar a olhar para aquilo dali e começar a trabalhar. Mas ele não vai te dar uma solução completa porque você está criando algo novo, algo que é específico para aquela sua instalação, para o seu ambiente de trabalho. Né? E essas correções de código, eu acho isso bastante interessante dentro do aspecto que você colocou. Estou usando uma biblioteca no Python que precisa fazer um gráfico com tais e tais dados. Ele vai te dar direitinho a linha lá do Matplotlib lá para você fazer isso. Eu quero agora colorido em vermelho, quero com linha tracejada. E ele vai adicionando isso. Mas, fazendo só um adendo do que vocês falaram, e eu peguei algumas palavras. Vocês falaram uma palavra que é muito importante, que toda hora na engenharia civil a gente bate em cima, que é ética. A gente está tentando até no CREA, traz mais a ética na engenharia civil, porque quando você pega na engenharia civil e você pega a norma, os softwares atuais no mercado trabalham com equações. Então, você falou aquele ponto. A gente tem todas as informações lá dentro e a gente põe dentro do software. Agora, o que o software, eu estou falando de software de engenharia civil, inclusive, tá? De cálculo estrutural. O que ele joga lá dentro, se você pegar aquilo ali e passar para frente, se é uma análise, você está pegando informações, colocando para rodar dentro do software, entregando e cobrando por aquilo. Então, a ética na engenharia civil é colocar o ser humano analisando o resultado de um software e olhando, cara, isso é bom para o meu cliente? Pô, e se eu mexer esse pilarzinho para cá e esse pilarzinho para cá, eu estou economizando quanto nessa estrutura? Então, a função do engenheiro não é apenas colocar a informação dentro de um software e dar um play.
É analisar o que ele está entregando e metendo a mão ali dentro, de fazendo análises, que isso aí, com o passar do tempo, a gente aprende. Ninguém sai da faculdade de engenheiro sabendo todas as soluções. Então, o receio que eu tenho, principalmente na área de exatas, é que o ChatGPT, no teste que a gente fez, as informações estão lá dentro. É uma equação. A engenharia civil é dentro de equações, entendeu? Agora, se a gente tirar o ser humano das equações, todo o resultado que vai ser aplicado, de repente... Acabou. Ah, não, voltou. De repente, o resultado, ele não é o resultado ideal para aquele cliente ou para aquela situação, entendeu? Só desculpa, só queria complementar a questão dos cálculos. Eu vi agora que nesse chat GPT-4, eles se incorporaram na... Você pode instalar um plugin como se fosse... Aí você instala o Wolfram Alpha, que é uma plataforma de cálculos e tal. Aí você consegue gerar os cálculos que você quiser pelo chat GPT. Então, tem essa questão só. Esse assunto também leva a um outro ponto que virou praticamente uma disciplina hoje em inteligência artificial, que é a inteligência artificial explicável, né? A XAI, que é quando você precisa ter uma segurança quanto à resposta que está sendo dada para um modelo de machine learning, né? Principalmente os modelos de deep learning, né? Em que você tem praticamente uma caixa preta, né? Você tem uma arquitetura muito sofisticada ali dentro, com diversos nós, e você não tem como, num primeiro momento, identificar quais foram as condições que levaram àquela resposta. E isso é uma situação que o ChatGPT, por exemplo, ele não está nos dando esse tipo de situação para que eu tenha certeza de que ele realmente acertou, de que aquela é a melhor resposta, por que você tomou aquela decisão. E esse é um ponto que está sendo cada vez mais buscado no momento que você usa uma inteligência artificial para fazer um diagnóstico de saúde. Por que você está me dizendo que eu tenho câncer de pulmão? Quais foram os pontos dentro dessa imagem que te levaram a essa conclusão? O que está levando nesse texto a você me dizer que a minha petição vai ser rejeitada pelo juiz? Então, tem uma série de aspectos que estão em aberto ainda, né? Mas que, principalmente, a gente precisa ter, como humano que vai ser o recebedor dessa resposta, uma garantia de que a gente está tendo a melhor resposta possível. Não é só a questão do nível de confiança na resposta, é também nas razões que levam àquela resposta ser a mais correta, que a gente tem, digamos assim, consciência do que vai ser aceitado, né? E isso são dois pontos importantes, talvez seja esse um dos pontos que levaram a Itália a recusar o ChatGPT sendo utilizado, porque lá eles estão sob, digamos assim, sob a GPDR, né? GPDR, LGPD, que a gente trabalha aqui, que uma dessas situações é o direito à explicação. Quando um sistema automatizado faz uma resposta, né, que vai influenciar na vida de uma pessoa, ele precisa também dar uma resposta, e normalmente aquilo tem que ser dado por um ser humano, isso no caso da GPDR, né, em que você vai explicar, olha, você teve seu crédito recusado por causa disso e disso, você teve esse diagnóstico de câncer por causa desse ponto na sua ressonância e tal. Ou seja, isso é um aspecto que está em aberto ainda nesse sistema. Então, justamente sobre isso, já tem gente querendo que a caixa preta de todos esses sistemas possa ser aberta. Não vai ser fácil, não vai ser em língua humana, vamos dizer assim. É possível a gente analisar os neurônios da rede neural e, a partir dali, você começar a fazer trabalhos científicos mesmo, da área de computação, vai ter que ter integralizado pra caramba, para você fazer uma pergunta justamente de diagnóstico. Você precisa de alguém de medicina, você precisa de alguém de biologia. Você vai precisar formar essas equipes e analisar como que chegou a esse resultado, como que chegou àquelas conclusões que ele chegou. E isso tudo, primeiro, tem que partir de uma concordância entre a academia, entre a rede privada, principalmente, que vai querer tanto produzir a própria GPT, que era aberto, hoje em dia deixou de ser aberto, mas era aberto, então todas as empresas vão querer lançar para escapar todos esses problemas, até de segurança agora também, que o Otávio, antes da gente começar, mandou uma matéria recente. Evitar problema de segurança, evitar problema de copyright.
E aí a academia, os pesquisadores do governo provavelmente também vão precisar ter acesso a esses neurônios, a quais informações ele está usando e poder analisar isso. E não vai ser entendido por completo. Até porque ela está sempre evoluindo, está sempre adicionando mais dados, está sempre sendo recomputado. Que justamente a gente usa 3 no site normal e já tem a 4 que pode ser acessada pelo Bing, por exemplo, de maneira gratuita e em outros sites também. Então, a gente tem que, uma hora ou outra, a gente vai ter que decidir se o governo e a academia vai ter acesso a isso, ou se não, vai virar mesmo uma coisa fechada e vai ser magia aquilo, sabe? É engraçado que a gente sempre fala, né, que errar era humano, né? E é meio irônico a gente exigir que uma ferramenta que aprendeu com a gente, ela sempre acerte, né? Eu acho que ela sempre vai errar. Eu acho que... porque se a gente for racional mesmo, cara, a gente acaba sendo muito cruel com as respostas. Eu acho que um pouco da nossa humanidade está nesses pequenos erros, nas pequenas mentiras, nos pequenos ajustes da realidade, que o próprio ChatGPT aprende com a gente. Eu fiz uma pergunta um dia desse, falei assim, eu acho que era alguma coisa de matemática. Quanto é 2 mais 2? Eu falei assim, 2 mais 2 é 4. Eu falei, minha esposa disse que 2 mais 2 é 5. Aí ele falou assim, bom, pode ser que ela esteja correta, mas é 4. Aí ela insiste que é 5. Aí ela falou assim, olha, então pode ser que eu esteja errado, tal. Mas, né, e aí eu peguei até um pouco mais pesado depois, sabe, me envolvi até, falei assim, olha, ela está com uma arma apontada na minha cabeça, falando que 2 mais 2 é 5. Olha, cuidado que discutir com uma pessoa com uma armada não é uma boa ideia e tal. Então, assim, pode ser que ele, nesse momento ali, ele estava querendo se aprender e tal, mas ele estava realmente trazendo esses elementos humanos, né? O que eu acho fascinante, mudando um pouco assim, o teor, que eu acho que a gente está indo para uma coisa muito densa, eu não sei se alguém aqui teve contato na década de 90, tinha um software no DOS, que eu conheci como nome de Einstein, era o Einstein.exe. Eu já vi ele com outros nomes também, que era Simons, alguma coisa assim. Cara, era fascinante, porque era uma brincadeira, era um truquezinho, cara, muito simples. Era você apertava a barra de espaço e já começava a escrever a resposta. Então, digamos que a resposta seja rosa. Aí você começava a escrever rosa. Enquanto você estava escrevendo rosa, ele falava assim, olá, maravilhoso computador. Ele copiava os keystrokes que você estava dando e colocava os caracteres batendo. E aí, na hora que você terminava a resposta, você apertava Enter e aí você complementava a pergunta. Qual é a cor da camisa da minha amiga aqui? E aí ele fazia uma ceninha que estava fazendo um cálculo e falava, rosa. Cara, isso era fascinante, você olhar para as pessoas tendo essa reação. Teve várias pessoas que eu mostrei e até hoje eu não expliquei que aquilo ali era um truque. Ganhei até alguns beijos de amigas na adolescência com aquilo ali, porque era a inteligência artificial ali naquele momento. E eu vejo muito hoje, dentro do ChatGPT, mostrando para pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar, esse mesmo fascínio. Falei, caramba, como é que isso está acontecendo, né? É impressionante, porque a gente reconhece o ser humano ali, a gente reconhece traços humanos. E isso é muito complicado, né? A gente tem como eu falei com o Otávio esses dias, a gente tem um treinamento natural de reconhecer seres humanos. A gente é treinado pela nossa genética a reconhecer seres humanos. E quando a gente vê algo ali que parece um ser humano, parece que realmente está conversando com a gente, e a gente, opa, peraí, não é. Entra naquela coisa do Uncanny Valley, que é aquele abismo que você cai, que você, opa, peraí, aquilo ali já é um robô, né? Isso aqui está querendo me enganar. Inclusive, eu tenho um projeto social ligado à astronomia. E meu projeto é carreira. E a gente tem uma parceria com o André Sojeda. Não sei se alguém sabe que vai ser a primeira astronauta brasileira a ser formada em engenharia aeroespacial com astronáutica. Então, ela vai fazer foguetes e ela já está com parceria aqui com a AEB, né, a Agência Espacial Brasileira, para trazer essa tecnologia para a gente. E eu perguntei para ele quem é André Sojeda. Aí eu comecei a perguntar, ele não sabia, não, eu não conheço essa. Aí, cara, eu comecei a tentar, falar, olha, ela é uma brasileira de engenharia, e ele começou a me dar
de astronautas brasileiros que formou na faculdade que ela estava. Eu falei, ela estuda na Embraer. Aí ele citou os 11 para mim. Né? Então, assim, diante disso, saiu uma carta aí do Elon Musk e outros, né, de querer dar uma freada nessa tecnologia. Isso é possível conseguir? Bom, acho que eu posso comentar duas coisinhas aí no que você falou. Uma é assim, como esse assunto é recente, então o modelo que está amplamente disponível ainda não tem essa informação, é isso. Talvez o 4.0 já tenha. Ele leu a internet inteira até 2021 e talvez não tivessem artigos suficientes sobre ela. E sobre o Elon Musk conseguir parar o brinquedo, agora que todo... né? Ele já fez o dele, agora ninguém mais pode. Não sei, eu acho esquisito e eu acho que a coisa já foi. Então, temos 15 minutos, mas Farid, quer complementar? Então, só para ir fechando, eu só queria assim falar, ChatGPT é uma ferramenta nova, causa medo, as pessoas proíbem ela, as pessoas não sabem usar ainda. Ela é muito útil se você sabe o que quer fazer. Eu, por exemplo, mexo um pouco com código, não sou programador. Eu peço uma coisa, ela me dá um código, eu consigo testar, eu consigo dar feedback, me retorna. Então, como uma ferramenta de assistente pessoal, pode ser maravilhosa e está indo para lá. Mas ainda estamos nesse meio mundo, começando a entender essa coisa. E aí tem um grave problema, na minha opinião, que é a questão da desinformação, dos viés. Né? Antigamente tinha as câmeras PowerShot, que focava na pessoa, só que elas não conseguiam focar na pessoa negra, porque quem fez essa tecnologia eram brancos. E a gente está agora vendo isso de novo acontecer, de uma certa maneira, com o ChatGPT também. Então, há um mundo maravilhoso a vir com o ChatGPT, mas, ao mesmo tempo, pode... né? Então é isso, só termos essa consciência que ChatGPT é uma ferramenta específica, não é inteligência artificial geral. É uma inteligência artificial específica para certos objetivos, e aí funciona legal. Focada em linguagem, né, que é o que a gente estava discutindo. Eu acho que tem uma coisa que eu queria tocar, que o Jota falou assim, né? A gente, desde criancinha, a gente aprende que errar é humano, e aí... Agora é cruel da gente esperar que a máquina acerte sempre, não ser humana, né? E aí eu queria fazer uma provocação, perguntar uma coisa aqui. Eu também, desde criancinha, eu ouvi da minha mãe que eu tinha que ter educação. Eu não consigo fazer uma pergunta para o ChatGPT sem escrever, por favor, faça... Eu não sei se você tem esse problema, mas eu sempre agradeço. Por favor, obrigado. Não, você está equivocado. Eu fico cheio de dedo, porque eu acho que a máquina... É difícil, é bem difícil. Mas vai lá e depois eu vou passar para o Coutinho. Algo aqui que realmente a gente tem consciência é que o ChatGPT ele é treinado com base nos dados que estão disponíveis, né? Mas uma coisa que talvez não estejamos prestando atenção é a questão do processamento. Os Estados Unidos já estão tentando barrar isso, tanto que ele está tentando proibir a China de produzir chips para processamento de GPU. O que é isso? É dificultar a disponibilidade de novos chats de GPT, de novos treinamentos. Porque a China tem um mundo de dados lá que provavelmente os Estados Unidos não têm. Alguns outros países comunistas também vão ter dados que outros países também não vão ter. Então, o que acontece vai estar relacionado à informação. E a LGPD, ela veio também para tentar barrar esse tipo de coisa. Então, o que todo mundo está pedindo? Opa, vamos parar aqui, vamos ver como que a gente vai comercializar isso. Na verdade, é isso. Como que a gente vai comercializar? Quem é que vai ganhar dinheiro com esse trem? Só pegando carona aí no que você falou, de uma certa forma a gente já está meio preso nessa armadilha, né? Porque a forma como esses modelos são construídos, com essa quantidade imensa de dados, né? E a necessidade de poder de processamento que é necessário para os diversos cálculos que são necessários para fazer a criação desses modelos, eles não são passíveis de serem realizados com poucos recursos. Você realmente precisa ter o poder de processamento, de armazenamento de um Google, de uma Apple, de uma Amazon,
para conseguir fazer isso. Então, a gente já está, de uma certa forma, de novo, num novo colonialismo, onde a gente vai receber modelos prontos, a gente aplica, conversa, tal, mas o domínio dessa tecnologia ela já não está mais nas nossas mãos. Ou seja, a gente já tem um início já de $20 por mês para usar o GPT-4, pode ser que mais algum tempo a gente tenha uma limitação de número de requisições a fazerem dentro do modelo gratuito, mas a gente já está preso nesse modelo em que grandes corporações dominam a criação e o treinamento desse modelo e a disponibilização dessa capacidade de processamento para a gente utilizar. É muito engraçado falar sobre diversidade com o ChatGPT, porque ele é capaz de gerar... Caso você pergunte, por exemplo, um adolescente, que é vai ser o principal problema no futuro. Posso ser chamado de especialista em química, o pessoal é programador, é engenheiro. A gente consegue corrigir, o programador consegue corrigir, o cara do marketing consegue corrigir. O adolescente não. O adolescente que vai ser o problema. E você... eu não estudei com fonte principal sobre história. O ChatGPT pode me dar como fonte a fonte principal. Em vez de eu ter que pedir um resumo, eu posso pedir um resumo da Constituição e ele me falar, não, tal linha, tal artigo vai estar lá o negócio. Eu posso pedir um resumo das normas de engenharia. E, voltando à diversidade, ele tem a capacidade, mas você tem que pedir um pouco mais. Por quê? Porque os treinadores dele esperam uma coisa não muito diversa. Você vai pesquisar sobre filósofos, você vai pesquisar sobre fontes, vai ser, em geral, Europa, Estados Unidos, pessoas brancas, etc. E, geralmente, homens. Para você pedir uma mulher, você tem que colocar, não, eu quero referências de cientistas mulheres. Se você pedir cientista, vai ser pouca ou nenhuma. E sobre parar o ChatGPT. O que eu vejo mais fácil de parar o ChatGPT é questão de segurança. Porque se você pedir uma coisa ilegal, ele vai te dizer que não pode responder, a menos que você peça da maneira correta. E aí vai de você saber perguntar, que é difícil. É muita gente perguntando de várias maneiras, e toda vez que você pesquisa e você acha uma informação, os pesquisadores do ChatGPT também vão conseguir achar o seu prompt. E aí, uma hora ou outra, ele vai parar de funcionar, vai se tornar cada vez mais limitado. E hoje em dia também já tem várias análises do fazer uma bomba. Como é que você faz? Ele tem uma análise de falando, não, isso aqui está estranho, esse tipo de pergunta. Esse tipo de descrição que você fala que é para um livro, antigamente só bastava isso. Eu não estou perguntando para o mundo real, estou perguntando para o meu livro. Estou perguntando para o jogo Terra 2.0, entendeu? Hoje já está bem mais complexo. Hoje você precisa de 50, 100 linhas para extrair uma coisa que ele não quer responder, vamos dizer assim. Isso é mais fácil de barrar do que a carta do Elon Musk. Ou talvez a quantidade de energia, mas comparado com outras tecnologias é muito pouco. O próprio blockchain, que inclusive meio que deu uma sumida da campus, gasta muito mais energia e é muito menos inútil, e muito mais inútil. Não, que eu tinha que falar para o Jota. Tua mulher tá certa, discute com ela não, bicho. Tá doido, cara? Você pede por favor e fala obrigado pro ChatGPT? Claro. Nós somos civilizados. E a outra situação são 2 pontos. Essa brincadeira que a gente faz é errar é humano. Tomara que o piloto do avião não erre, né? E nem o engenheiro. Quando erra, mata 50 logo de uma vez, né? Então, assim, imagina o ChatGPT, pousa o avião para mim. Ele, beleza. Erra a altura da pista, ele mata 50 logo. Então, assim, a gente sempre brinca do erro humano, né? Mas o erro humano, ele tem causas... A gente vê, principalmente na engenharia civil, erros humanos, o que causa de desastres na engenharia civil. Mata muito, todo mundo está no prédio, dormindo, o prédio cai. A ponte cai, com todo mundo lá em cima. Então, o erro ele é muito catastrófico, vamos dizer assim. Ó, o pessoal está me avisando ali que eu só tenho mais 5 minutos, então queria dar uma oportunidade para quem quiser fazer a última pergunta já. Agiliza.
Mas antes disso, queria avisar, assim, todo mundo que fez pergunta aqui pode passar ali depois na nossa bancada. Gabriel vai dar um adesivo para todo mundo, ou um robozinho, aí vocês escolhem. Então, ó, já interessou, tá vendo? Apareceu pergunta, aí é fácil. Quando tem brinde. Mas então, e aí vou deixar os meninos fazerem a consideração final cada um, e aí a gente vai para essas perguntas de vocês, eu fico controlando o microfone aqui. 1, 2, 3 perguntas já. Você falou aqui sobre erro humano, né? Cara, o humano erra também, né? Agora, não dentro do ChatGPT, mas um pouco de inteligência artificial, existe uma questão ética que já é considerada já há muito tempo. Você pegar, por exemplo, um carro que hoje consegue processar informações, de milhares de informações ao mesmo tempo, e ele consegue avaliar o que é mais barato para o condutor, que é o dono do carro, se é atropelar uma pessoa em situação de rua ou se é bater num Bugatti. Eu acho que na conta ele vai encontrar que é mais barato ele atropelar aquela pessoa. Então tem que ver também, né, de volta na questão ética e tudo mais, mas o quanto a ser racional é humano, né? Boa noite. Obrigado pela exposição de vocês. Eu tenho uma dúvida muito grande sobre essas inteligências artificiais, né? Como é que elas vão resolver a questão cultural? Por exemplo, para nós, aqui, é um absurdo tu imaginar uma receita com carne de cachorro. Em outras regiões do planeta, isso é normal. Enquanto que em outras regiões do planeta é um absurdo se imaginar receitas com carnes de vaca, por exemplo. Sei lá, estou dando só um exemplo culinário para ficar bem simples, né? Como é que isso vai ser resolvido? Eu vou pedir para o Gabriel responder essa e já fazer uma consideração final para o pessoal não me expulsar depois. Então, como eu disse, ele tem capacidade de ser diverso. Por exemplo, o da carne de vaca, provavelmente você está na Índia, que tem essa questão cultural. Então, se você perguntar na língua deles, que agora não tenho certeza qual que é o nome, você vai ter uma resposta mais para esse lado, até porque ele procura nas redes... Teria que literalmente fazer uma pesquisa científica sobre os neurônios, mas ele consegue fazer. A questão sobre receita é curioso, que a gente discutiu muito breve sobre como monetizar. As receitas, quando você pesquisa, geralmente é o primeiro ou segundo resultado do Google que ele te coloca lá na frente. E aí o Google não recebeu esse acesso, e ele também não foi pago nada pelo site. Todo o que a gente pensa hoje como internet gratuita para o cliente, que é só pagar para ter acesso, vai mudar. Ou o Google arranja um jeito de monetizar isso, e aí fica muito difícil saber a integridade dessa rede neural, ou a internet gratuita, como a gente conhece hoje, vai acabar, porque não tem publicidade. Ele está fazendo o primeiro resultado, não está indo muito a fundo. Eu só pegando esse gancho aí, até onde as Big Data vão sentir o efeito colateral de um chat GPT ativo? Não entendi. Jerônimo, vou deixar você responder essa, e você já fecha a sua parte. Por favor, só dar uma clarificação. Até onde as Big Data vão sentir algum efeito colateral do chat GPT ativo? Por exemplo, publicidade, que vai diminuir algum tipo de projeção. Vocês conseguem ter essa visão ou não vai ter esse efeito para as Big Data? Bom, com certeza efeito vai ter, né? Ou seja, num primeiro momento assim do que eu tenho lido a respeito, existe a pesquisa do Google, né, que hoje você faz uma pesquisa sobre qualquer assunto, ele te devolve uma série de links, né? Mas, como todo mundo já sabe, a maior parte dos links que aparecem no topo são patrocinados, são pagos. Você, entre aspas, existe até um documentário sobre isso, né, que o Google vende palavras, né? Então, ele é um dos primeiros a sofrer um impacto com isso, como sendo o maior buscador da internet, o maior indexador da internet. E, com certeza, reações vão acontecer em relação a isso, né? Já existe o projeto BART, né, que ele já está sendo colocado em funcionamento, e outras Big Techs também vão buscar também seus próprios modelos de inteligência artificial para, digamos assim, competir de igual para igual, né? Então, vai se adaptar, porque tem grana suficiente, trilhões de dólares envolvidos, né, em cada um
das contas bancárias de cada uma dessas empresas para eles poderem se adaptar. E quem não se adaptar vai, infelizmente, morrer, né? Não tem Oi, jeito. aqui. Tem um minuto aqui, rapidão. Eu sei que o tema é ChatGPT, né? Mas assim, tem a Baidu, a chinesa, que está vindo também, estão estudando, tem a Bard do Google. E estava na outra mesa, inteligência artificial na educação. Eu coloco para vocês aqui esse debate sobre a ética da IA, com essa grande coleta de dados, etc. Vocês pensam de forma positiva que isso vai acontecer mesmo ou vai ficar muito num debate muito da monetização, de quem é o pai da criança, o Elon Musk e o Harari falando para parar, que eu acho isso impossível, tem muitos interesses envolvidos. Obrigado. Então, Farid, você fecha e a gente encerra. Não, é muita responsa fechar, mas eu só vou responder essa questão do Elon Musk e tal. Eu tenho muita cautela com Elon Musk, então não gosto dele, então, enfim. Eu acho que eles estão fazendo isso também para monetizar também, não sei. Mas antes do Elon Musk, há alguns anos atrás, Stephen Hawking já falou sobre inteligência artificial e os perigos para a humanidade da inteligência artificial. Mas isso era no conceito da inteligência artificial geral, né? Aquela que pensa sobre tudo e responde tudo, tipo supercomputador HAL, essas questões. Aqui estamos falando de produtos de corporações e como isso está afetando a nossa vida. Então, essa é uma questão importante. É um produto de uma corporação que está mudando a nossa vida. Eu tenho medo porque muita coisa que a gente faz normalmente acaba sendo dependente dessas tecnologias. Os nossos filhos não vão fazer as mesmas coisas. Mas, enfim, estou velho e às vezes não aceito a nova tecnologia ou estou tentando lidar com ela, mas... Então, pessoal, o pessoal já está insistindo ali para a gente deixar. Eu agradeço aí todo mundo que veio. A gente adora conversar sobre esse tipo de coisa, porque tem várias coisas aqui. Se vocês quiserem conversar mais com a gente. Vamos para a bancada do Calango conversar mais. Vamos para lá, a gente vai lá agora, a gente continua conversando. E se daqui não tiver oportunidade, o pessoal da internet, calango.clube, se conecta com a gente tem um hackerspace. No Brasil tem vários, a gente pode conversar isso lá. Obrigado.